vamos lá. Bora fazer essa questão aqui das duas formas também para você ver qual é a melhor. A segunda maneira sempre é a maneira dos espertos, tá? Então já vai deixando teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Essa questão nos dados SAIS, ela foi tida como uma questão fácil. No Enem, isso aqui é questão difícil, tá? Então, vamos lá fazer, ver como a gente resolveu ela. Eu vou resolver seguindo os padrões SAIS e vou resolver aqui da maneira que você deve ter o domínio para a prova do Enem, beleza? Utilizando o método dos espertos. Então já tem que entrar nesse time. Deixa teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você encontra as melhores resoluções dos melhores simulados que tem aí nacionalmente, tanto autoral como no site, beleza? Vamos lá. Vamos fazer primeiro a primeira forma, que é a dos espertos, não, aquela forma demorada, tá? A forma demorada que a gente vai utilizar aqui é a substituição, beleza? E antes que vocês comecem a falar, e professor, eu fiz de outra forma, eu fiz utilizando não sei o que lá. Calma, a gente vai fazer primeiro pela forma demorada, que é a substituição, o que vai nos remeter a um sistema de equação, beleza? Tranquilo? Show de bola, né? Pronto, então vamos lá. O intuito disso aqui, vamos levar aqui em consideração que você não sabe o que é que significa o comportamento de uma função periódica, nesse caso cosseno, tá? Eu vou te mostrar daqui a pouco. Veja, o que é que a gente tem que entender? Primeiro, quando fala em função periódica, você tem que saber, função seno e cosseno, você tem que saber que elas são limitadas, tá? Limitada. Tranquilo? Se ela é uma função limitada, então significa dizer que ela tem um valor máximo e ela tem um valor mínimo. Então ela tem sempre um intervalo na qual ela vai ficar oscilando. Ela não passa desse intervalo para menos e não passa desse intervalo para mais. Então ela tem um ponto mínimo e o um ponto máximo. Ela tem um vale, ela tem uma crista. E esses dois pontos delimitam essa função. E é isso que a gente vai aplicar aqui, ó. Diz o seguinte: temos uma função cosseno dado por essa lei de formação, na qual A e D significam, né, parâmetros positivos. No estado atual, as medições indicam que ela varia de 35 até 55, beleza? Então, o valor máximo dela de concentração é 35 e o valor mínimo é 35 e o valor máximo é 55. Então, vamos lá. O valor máximo dessa concentração ela é igual a 55, né? E essa concentração é o C. E o valor mínimo dessa concentração é igual a 35, beleza? Que é o C também. Então a gente já tem esses dois pontos. Beleza, enquanto tem dois pontos, eu já consigo jogar na fórmula. Como eu já quero descobrir dois valores, então eu já consigo descobrir quem é o parâmetro A e quem é o parâmetro D. Beleza? Vamos ver aqui o que ela mais tem. Isso aí vai variando ao longo das 24 horas do dia. Visando adequar as novas normas ambientais, o gerente da fábrica planeja instalar filtro adicional no sistema de ventilação para reduzir, então o intuito é reduzir a concentração de poluente, de modo que o valor máximo, então o novo valor máximo dela passe a ser 48. Então, o valor máximo dela vai passar a ser agora, depois dessa instalação, 48, tá? A fim de que o plano do gerente se concretize, ele vai deixar o valor de A fixado, ele não vai alterar o valor do A. Então, para isso deve acontecer uma redução no valor do D, que vai ser igual a quanto essa redução, beleza? Então vamos lá. Primeiro, a gente vai utilizar essa daqui, tá? Esses valores para encontrar o valor do A e o valor do D. Lembrando, a gente está fazendo a forma demorada. E esse tipo de questão você não responde na primeira lapada do Enem, tá? Você deixa para responder depois, porque normalmente é uma questão difícil, tá? Questão de função periódica, ela é um pouco mais fácil quando ele te dá a função e te pergunta o gráfico. Ou ele te dá o gráfico e te pergunta a função. Essa é a forma mais fácil, tá? Então vamos lá. A gente sabe que uma função cosseno, ela tem o valor máximo dela, certo? É menos 1. E o valor mínimo dela é igual a 1, certo? O que a gente pode concluir com isso? Que
o cosseno de π t sobre 12 vai ser igual a menos 1 quando a concentração é máxima, ou seja, quando a concentração é igual a 55, tá? Então, isso aqui é quando a gente tem os valores máximos para a função, então ela vai me dar o valor máximo de concentração, beleza? E a função, e o número, né, cosseno de π vezes t sobre 12 vai ter valor mínimo, não, aqui é o contrário, né? Deixa eu trocar, o valor mínimo é menos 1. O valor máximo é 1 quando a concentração é máxima e o valor mínimo da função, né, do número cosseno de πt sobre 12 é igual a menos 1 quando a concentração é mínima, ou seja, quando ela é 35, beleza? E o que a gente vai fazer com isso? Vamos apenas substituir, certo? Então, vê. Ah, professor, eu não quero fazer por essa forma. Então, você dá uma adiantada no vídeo e vai para a segunda forma, que é a forma mais... Você vai precisar de um pouco de interpretação, mas eu te posto passo a passo, tá? Então, eu não quero nem ver essa parte aqui. Vai para a segunda forma, tá? Que é posterior. Seguindo aqui, então, a gente vai ter o seguinte, ó, vamos substituir, tá? Substituir, quando esse número aqui é 1, a concentração é 55. Então, vamos lá. Quando isso aqui é máximo, ou seja, quando ele vale 55, o cosseno vale 1, né? Então, vai ficar A vezes 1 mais D. O que nos dá aqui A mais D é igual a 55. Beleza? E quando a concentração é mínima, ou seja, quando ela vale 35, os valores vão ficar A vezes menos 1, que é o valor do cosseno mínimo, mais D. Ah, professor, não preciso botar o valor do T? Não. Porque ou isso aqui vai dar 1 no valor máximo, tá? Ou vai dar menos 1 no valor mínimo. E não importa o valor do T ali, não. Importa que vai dar ou 1 ou menos 1, tá? Porque é sempre o máximo valor para o cosseno. Isso aqui, então, vai ficar aqui. Menos A mais D é igual a 35. Como a gente está num sistema bem fácil de se fazer, é só somar os dois. Onde vai ficar aqui, ó, com A mais menos A. Isso aqui se cancela. Aqui vai ficar 2D é igual a 55 mais 35 dá 90. O que resulta que o D vale 45. Então, o valor do D é 45. Então, substituindo na primeira, se A mais D vale 55, então A mais 45 vale 55. Então, A vale 10, beleza? Então, aqui a gente tem os valores de A e de D, resolvendo a equação, beleza? Então, voltando aqui, apagando, a gente vai ter a nova equação, tá? A nova equação, ela vai passar a ser assim agora, ó. Depois que achou o valor de A e de D, a equação vai ficar C de T é igual a 10 vezes o cosseno de π vezes T sobre 12 mais 45. Beleza? E para que eu vou precisar disso? Porque eu preciso descobrir agora qual é o novo valor do D. O valor do D inicial é igual a 45. Depois do novo valor máximo, que agora é 48, o D vai ter outro valor. Beleza? Então, agora a gente vai novamente. Ó. Aqui é a equação com esses valores. Aí agora a gente precisa descobrir qual é o novo valor do D quando ela passa a ter um valor máximo diferente. Então, vai ficar assim. Ó. A concentração agora tem um novo valor máximo, que é 48. Isso aqui, o A se mantém. Então, vai ficar 10 vezes. Aí, o valor máximo agora. Se a concentração está no valor máximo, tá? Deixa eu botar aqui, ó. O cosseno é menos 1 ou 1. O A se manteve porque ele fixou A vezes. Se ele está no valor máximo, o cosseno tem que ser máximo, tá? E esse aqui é o valor mínimo. Então, isso aqui tem que ser máximo, ou seja, 1 mais D. Ok? Então, vai ficar D é igual a 48 menos 10, que vai dar 38. Então, o novo valor D é 38. Tranquilo? Então,
Ó, a redução vai ser 45 menos 38, que é igual a 7. Então, a redução foi 7 parâmetros ali no valor do D. Ele diminuiu 7, beleza? Então, essa aqui é a resolução demorada. Isso aqui é para você, para os seus concorrentes fazer nessa resolução aqui. Mas, para você que assiste minha resolução, você vai fazer pela forma dos espertos. Mas essa forma dos espertos precisa saber um pouquinho da teoria, tá? Não é só jogar, não. Você precisa da teoria das funções trigonométricas. Beleza? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui nesse gráfico? Então, você vai precisar entender o seguinte, ó. A função, ela é periódica, tá? Essa função ela é periódica e o que significa ser periódica? Ela vai oscilando, tá? Para o infinito. E a função, quando é periódica, ela tem um valor máximo e um valor mínimo. Por exemplo, essa função aqui ela tem um valor máximo de 35 e ela tem um valor mínimo, não, um valor máximo de 55 e um valor mínimo de 35. Então, colocando aqui esses valores, ó, você vai entender o seguinte, que essa função ela vai ficar oscilando entre o 35 e o 55. Beleza? Então, a função aqui no meio ela vai ficar fazendo isso. Eu não sei como é. É uma função cosseno, né? Então, ela tem que iniciar assim, ó. Certo? Ela inicia no eixo de propagação, certo? Então, vamos lá. Então, vai ficar... Ela tem que iniciar no zero, né? Então, ela vai ficar assim, ó. O eixo de propagação dela é o zero. Então, imagina que essa função ela tem esse comportamento. Ficou meio feio aqui, né? Deixa eu fazer mais bonitinho essa parte. Essa função ela vai ter esse comportamento aqui, ó. Mais ou menos isso. Ok? Ela inicia em algum ponto. Não vamos nos preocupar com esse ponto que ela inicia, tá? Ok? Beleza. Isso aqui é a função cosseno. Beleza? Então, o que é que a gente pode entender por isso? Que essa função ela vai ter o que a gente chama de amplitude. O que é amplitude, professor? É aquele número que vai estar assim, ó. Vai estar um número vezes a função cosseno ou vai estar um número vezes a função seno. A amplitude é o número que acompanha as funções, que nesse caso é o valor de A. O A aqui é a amplitude, certo? Se o A é a amplitude, tá? Se o nosso A seria a amplitude, e a amplitude é dada pela a metade da distância, né, do intervalo, então vai ser um intervalo sobre 2. Então, você olha aqui, ó, isso aqui é a altura do intervalo, que vale 20. Então, a amplitude vai ser igual a 10. E o que significa a amplitude, professor? Ele vai falar exatamente onde é que está o eixo de propagação dessa onda. Então, o eixo de propagação está aqui, ó. Imagina, eu já fiz uma questão lá no início e eu falei para vocês que sempre tem uma função periódica, tem essa corda que está balançando ela. E no momento que você estica essa função, ela vai ficar assim, ó. Ela vai nos dar o eixo de propagação da onda, que está aqui no 10. Então, significa dizer que o eixo de propagação dela aqui é no número 45. Beleza? Então, esse é o eixo de propagação. Tranquilo? Então, a amplitude é 10, o eixo de propagação é 45. Show de bola, porque a distância daqui para cá vale 10 e a distância daqui para cá também vale 10. Show de bola? Beleza. Então, aqui eu já consigo identificar quem é o D também. Por que, professor, é o D? Porque o eixo de propagação da função cosseno, ela é o zero. O eixo de propagação da função cosseno é o zero. A função que origina a função cosseno de x, ela vai ter o eixo de propagação zero. Então, o eixo de propagação é o zero, mas ele não está no eixo de propagação. O que aconteceu? Aconteceu que a função cosseno ela saiu do eixo de propagação, que era aqui, e se deslocou horizontalmente. Horizontalmente não, perdão. Verticalmente.
Ou seja, transformações de gráfico, ela saiu do eixo 0, que era o 0, e foi para o 45. Então, o que a gente entende aqui, a função ela é a vezes o cosseno ou seno de x mais v, ou seja, o deslocamento vertical. Ela saiu do 0 e foi para o 45, então o deslocamento vertical foi 45. Logo, esse D é exatamente o deslocamento vertical, que vale 45. Beleza? Então, a função cosseno, o eixo de propagação dela é o eixo 0. Se ele subiu, então foi algum número que jogou ele para cima. Beleza? Tranquilo? Tranquilo demais, né? Então, a gente já tem os valores aí, ó, de A e de D. Show de bola? Sem precisar fazer cálculo, só interpretar e ter o conhecimento da função cosseno. Beleza? Show de bola, né? Aí agora a gente vai para o último caso, que diz assim, ó. Ele vai manter o valor do A, ou seja, vai manter o 10. A amplitude tem que ser 10. Porém, ele quer que a concentração agora fique com uma amplitude, né? Um valor máximo de 48. Então, o valor máximo era 55. Aí agora ele vai ter um novo valor máximo que é 48. Então, o valor máximo dele agora da função vai ser esse aqui, ó. Certo? Então, se o valor máximo dele é 48 e a amplitude ela se manteve, então o eixo de propagação dele vai ser o eixo 38. Por quê, professor? Porque a distância do eixo de propagação até o ponto mais alto é exatamente igual a distância do eixo de propagação até o ponto mais baixo. Ok? Então, esse número aí, ó, ficaria assim. Então, o eixo de propagação inferior, né? O limite inferior dele ficaria no 28. Por quê, professor? Porque o A se manteve. Então, se ele tem um valor máximo de 48, o valor mínimo dele, ó, vai ser 28, já que a amplitude é 10. Se a amplitude é 10, então significa dizer que o eixo de propagação ele vai ser 10 unidades a menos do que o valor máximo e 10 unidades a mais do que o valor mínimo, indo para o eixo 38. Então, o D aqui vai ser igual a 38 e o A se manteve com 10, e na qual, nesse primeiro caso, está indo de 55 a 35. Nesse caso, está indo de 48 a 28. Então, D foi para 38, resultando com uma diminuição de 7. Eu sei que essa forma aqui, ela vai precisar de um pouco mais de interpretação e entendimento das funções trigonométricas. Mas, para quem tem esse domínio das funções trigonométricas, amplitude, deslocamento vertical, horizontal, isso aqui você consegue fazer muito rápido, beleza? Então, essa aqui foi a forma dos espertos, para quem tem um entendimento e não quer fazer aquele cálculo do início. Mas se você tem o domínio do primeiro, então ótimo, tá? Se você tem o domínio desse, ótimo também. Se tem o domínio dos dois, perfeito, tá? Deixa aí nos comentários como é que tu fez essa questão, se deu para compreender essa forma, tá? É claro que isso aqui a gente vê com mais detalhes se você estudar comigo direto aí ao ponto para a prova do Enem, porque eu te mostro exatamente o tipo de raciocínio que costuma aparecer em questões de função trigonométrica, tá? Aquela questão que eu fiz lá no início é exatamente a aplicação disso aqui de uma maneira bem mais rápida, tá? Gostou? Não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Comenta aí a resolução. Deu para compreender? Ficou fácil ou não? Deixa aí. Até a próxima.